Jesus é o único Senhor. Em que sentido? Vemos na Bíblia que Abraão, um anjo e até um ancião foram chamados de senhores. Será que esses são senhores falsos, já que Jesus é o único Senhor? Leiamos o texto de Zacarias capítulo 6, versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: quem são eles, meu Senhor? O anjo respondeu-me: são os 4 ventos do céu que saem depois de ter estado diante do Senhor de toda a terra. Vemos que essa tradução coloca Senhor em letra minúscula quando se refere ao anjo, e Senhor em maiúscula para se referir a Deus. Apesar de o profeta Zacarias chamar o anjo de meu Senhor, obviamente que o anjo não é Senhor no mesmo sentido que Deus. Aqui, o anjo é senhor da categoria dos chamados senhores, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, com uma autoridade menor. Mas Paulo, no versículo 6, diz que Jesus é o único Senhor, o que nos deixa claro que é no sentido exclusivo e acima dos chamados senhores. Existe um grave problema quando os trinitaristas igualam a palavra Senhor com a palavra Deus. Apesar de Deus também possuir o título de Senhor, Senhor não significa Deus. Mas visto que o Pai é Senhor também, será que o Pai é menos Senhor do que o Filho? Bom, Jesus fez uma indagação interessante aos fariseus em Mateus capítulo 22, versículos de 41 a 45, o que vai favorecer no raciocínio. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus citou o Salmo 110, 1. Tanto a Bíblia Pastoral Católica como a Bíblia de Jerusalém identifica o Senhor Deus como Javé ou Iavé. Vemos que Davi chama tanto o pai como o filho de senhores, mas será que são senhores do mesmo patamar? Por que é interessante essa passagem? Porque vemos uma clara hierarquia nas questões levantadas por Jesus. Jesus quer deixar claro para os fariseus que recebeu a autoridade de Deus o Pai não somente sobre os inimigos, mas até mesmo sobre o rei ungido Davi, do qual é descendente. Vamos ler agora Atos capítulo 2, versículos de 32 a 36, que diz: Deus ressuscitou a este Jesus, e nós todos somos testemunhas disso. Ele foi exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito prometido e o derramou. É o que vocês estão vendo e ouvindo. De fato, Davi não subiu ao céu, mas falou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu faça de seus inimigos um lugar para apoiar seus pés. Que todo o povo de Israel fique sabendo com certeza que Deus tornou Senhor e Cristo aquele Jesus que vocês crucificaram. Novamente, o texto relaciona a autoridade que Jesus terá sobre os inimigos com o seu senhorio. E é importante destacar que Deus fez de Jesus Senhor. Para fechar o raciocínio, vejamos o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 24 a 28. A seguir, chegará o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda autoridade, todo o poder. Pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois Deus tudo colocou debaixo dos pés de Cristo. Mas, quando se diz que tudo lhe será submetido, é claro que se deve excluir Deus, que tudo submeteu a Cristo.
E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Bom, agora está tudo bem mais claro, né? Deus, o Pai, né, fez de Jesus Senhor no sentido de autoridade, pois foi o único exaltado numa posição superior. Então Jesus é o único dos senhores que tudo foi submetido a ele. Então é nesse sentido que Jesus é o único Senhor. Obviamente que deve excluir Deus, né? O Pai dessa submissão, como Paulo deixou claro. Portanto, Jesus não está no mesmo patamar e nem é mais Senhor do que o Pai.